Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria estar aqui com você neste momento tão especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida, quero fazer uma oração juntamente com você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, isso mesmo, e por todos os seus caminhos. Nesta instrução, nesta mensagem, é ligar, trazer isso mesmo, um ensino poderoso para as nossas vidas. A maior libertação começa por meio da palavra, quando ela entra dentro do nosso coração, nos instrui, revela isso mesmo, o que nós precisamos fazer. E aí, meus irmãos, o poder de Deus por meio do Espírito Santo começa a agir nas nossas vidas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 40, a Bíblia faz menção, meus irmãos, a respeito que um homem vai de encontro a Jesus chamado Jairo. Homem este, meus irmãos, que era chefe de uma sinagoga, isso mesmo. Ele tinha um poder, não era qualquer um, e a sua filha estava doente, muito doente, horrivelmente moribunda, isso mesmo. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz que esse homem roga a Jesus. Olha o que diz a palavra, preste bem atenção. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Jovem, meus irmãos, esse homem chamado Jairo rogava a Jesus que fosse até a sua casa curar a sua filha, uma jovem que estava, meus irmãos, enferma, doente. Isso mesmo. Olha o que diz. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Olha que interessante, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Jairo, meus irmãos, ele vai até Jesus interceder pela vida da sua filha, que estava doente, estava quase à morte. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele trajeto, naquele caminho, isso mesmo, vem repentinamente outro homem da sinagoga, e aquele homem, meus irmãos, diz para Jairo: olha, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha o que diz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, quer dizer, veio um da casa de Jairo, isso mesmo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. Eu quero que você compreenda, meus irmãos, a respeito da fé, da perseverança e do poder das palavras. Jairo, meus irmãos, ele rogou a Jesus pela fé que Jesus curasse a sua filha. Repentinamente, vem outro de sua casa, isso mesmo, da casa do chefe da sinagoga, e ele presta um mau serviço com a sua própria boca, dizendo: olha, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha, ela já morreu, isso mesmo, não incomodas mais. E olha o que diz. Então, vendo, ele disse, preste bem atenção, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O homem, isso mesmo, vai até Jairo, onde estava ali rogando pelas suas palavras, pela vida da sua filha, e repentinamente vem outro, dizendo: olha, não importa, não incomodas, tua filha já morreu, não adianta mais pedir, rogar, incomodar a Jesus, o mestre, porque a tua filha já está morta.
Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Isso mesmo. Jairo, ele estava rogando pela fé, pela cura da sua filha. Outro vai lá e presta um mau serviço com as suas próprias palavras. Isso mesmo, dizendo: não incomodas, tua filha já está morta. Enquanto um estava rogando com as suas palavras pela vida da sua filha, o outro, meus irmãos, estava proferindo palavras de derrota, palavras, meus irmãos, de morte, de desmotivação, isso mesmo, para Jairo, que estava ali pedindo e rogando a Jesus. O que nós aprendemos? Nós aprendemos, meus irmãos, que se a gente não tiver uma sensibilidade espiritual, não estiver, meus irmãos, determinado em uma vida com Deus, pessoas irão mudar o curso da nossa vida pelas suas palavras. Se Jesus, meus irmãos, não tivesse repreendido a Jairo, dizendo, Jesus disse: não temas, crê somente e será salvo. Quando aquele homem chega lá, prestando esse mau serviço, com a sua boca, com as suas palavras, Jesus disse: não temas, Jairo, creia somente, isso mesmo, e ela será salva, isso mesmo, creia somente e ela será salva. O diabo, meus irmãos, ele irá usar, meus irmãos, a boca de pessoas. E como também, meus irmãos, se a gente não vigiar, nós podemos, meus irmãos, ser esta boca, em vez de gerar vida, em vez, meus irmãos, de levar a fé, em vez, meus irmãos, de levar a palavra que vem de Deus, nós seremos como este homem que veio da casa de Jairo, dizendo: olha, não incomodas, a tua filha já está morta. Não incomodas mais o mestre, ela já morreu. Isso mesmo. Você acha que foi um bom serviço o que esse homem ele fez? Isso mesmo. Ele não foi usado, meus irmãos, por Deus, pelo Espírito Santo. Ele não foi usado, meus irmãos, por uma boa, isso mesmo, motivação, isso mesmo. Aparentemente sim, mas não, isso mesmo. E Jesus disse o que? Não temas, creia somente. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus não permite que aquele povo que ali estava entrasse no quarto para que Jesus orasse e colocasse as suas mãos, pela imposição ali, sobre a cabeça, sobre aquela criança. Jesus não permitiu isso, que aquele povo entrasse. Olha o que diz no versículo em diante. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus não permite que aquele povo entre, a não ser Jairo, isso mesmo. Aqueles apóstolos que estavam ali lhe acompanhando, que eram discípulos, que era Pedro, João, isso mesmo. Jesus permite que eles entrem, e Tiago, esses três, mas não permite que aquele povo que estava fazendo ali o funeral, a sentinela daquela criança, entrassem. Isso mesmo. Por quê? Por causa da incredulidade. Meus irmãos, a incredulidade, a murmuração, palavras, meus irmãos, proferidas negativas, isso mesmo. Maus sentimentos, isso mesmo. Estas coisas impedem o trabalhar do Espírito Santo na vida das pessoas. E Jesus não permitiu isso mesmo. Jesus não permitiu que aquele povo entrasse, porque havia incredulidade, havia, meus irmãos, ali conversas torpes, que não proferia a fé,
que não proferia o que Jesus pregava. Isso mesmo. E nós devemos ser sensíveis à voz de Deus. Nós devemos, meus irmãos, vigiar as nossas palavras, para que em vez de nós levar vida, nós venhamos, meus irmãos, levar a morte. Isso mesmo. Em vez, meus irmãos, da gente levar a fé, a ousadia, a coragem para o que está caído, venhamos, meus irmãos, gerar a morte. Isso mesmo. Gerar, meus irmãos, a falta de fé pelo mal, a incredulidade implantada no coração. E aquele homem, meus irmãos, que estava na casa de Jairo, a Bíblia diz que era da casa de Jairo, vai lá e diz: olha, não incomodas mais, tua filha já morreu. Se não fosse Jesus, isso mesmo, que tinha certeza do seu poder, teria desistido ali mesmo. Isso mesmo, teria desistido ali mesmo. Tinha dito: não adianta mais. Isso. Jesus repreende Jairo e nem conversa com este que foi lá levar a desinformação. Jesus disse: não temas, creia somente e tua filha será salva. Jesus não andava com incrédulos, com murmuradores. Isso mesmo. Nós devemos vigiar. Isso mesmo. A quem nós prestamos os ouvidos para ouvir e o que nós prestamos a falar com a nossa própria boca. Isso mesmo. Será que nós estamos gerando vida? Nós estamos, meus irmãos, levando palavras que curem, que conserte, que leve à paz? Ou nós levamos palavras para criar discórdia, contenda, para gerar morte? Isso mesmo. Que nós devemos vigiar, orar e não se prestar para que o diabo fale na nossa boca, e nem, meus irmãos, nos prestar para dar os nossos ouvidos, olhe bem, os nossos ouvidos a palavras que não vêm de Deus, mas palavras que são sopradas pelo próprio inimigo para gerar a falta de fé, para fazer você desistir, você desanimar, você não crer no poder e no agir de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 3, Tiago, meus irmãos, ele diz que o homem tem um órgão pequeno, isso mesmo, mas tem um poder destruidor, que é a sua própria língua. Olha o que Tiago disse: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos, olhe bem, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso. Tiago disse, meus irmãos, que todos tropeçam em muitas coisas, mas aquele que não tropeça na sua língua, nas suas palavras, este homem é varão perfeito para Deus. Olha o que diz: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer, meus irmãos, aquele que refreia as suas palavras, ele consegue refrear isso mesmo, colocar um freio em todo o seu corpo. E Tiago disse: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. Tiago disse: nós colocamos freio, isso mesmo, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos. Olha que interessante. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Na rédea e no freio ali, o homem dirige o cavalo para todo lugar. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, os navios, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade
daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, ele disse, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aí ele usa aqui um termo, isso mesmo. As rédeas, os freios, guiam os cavalos, para onde aquele que deseja os governa. Como também, meus irmãos, um que está em um navio, isso mesmo, um capitão, ele governa um navio em um tamanho gigantesco, para onde ele deseja apenas com o leme ali, como um veículo, e tantas outras coisas mais. Aí, meus irmãos, Tiago ele chama a atenção, isso mesmo, a respeito de quê? Tiago chama a respeito, meus irmãos, da língua, que da mesma forma, isso mesmo, que o cavalo é guiado, da mesma forma que o navio, meus irmãos, é guiado pelo leme. Ele diz, meus irmãos, que nós temos um pequeno membro, que é a nossa língua, isso mesmo. E ele tem um grande poder, isso mesmo. E ele disse, olhe, um bosque pequeno, que pode ser incendiado apenas com fósforo. Um fósforo, meus irmãos, jogado em uma mata, isso mesmo, em um cercado, em um lugar, meus irmãos, isso mesmo. Um bosque, meus irmãos, seco, isso mesmo. Jogado, meus irmãos, um palito de fósforo tem o poder de incendiar aquele lugar. Apenas um palito de fósforo, isso mesmo. Assim, meus irmãos, é as nossas palavras, é a nossa língua. Se ela não é, meus irmãos, controlada, manuseada, dominada, isso mesmo. E o ser humano só consegue se ele, meus irmãos, ter uma vida com Deus, reconhecendo, orando e pedindo a Deus. Isso mesmo. Que seja liberto e transformado. E a palavra de Deus diz, olhe bem, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada, meus irmãos, pelo inferno. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, isso mesmo, para que em vez da gente gerar vida, da gente, meus irmãos, levar a paz, da gente, meus irmãos, ser um instrumento de Deus, nós não venhamos, meus irmãos, ser um instrumento usado pelo inimigo, pelo diabo. Como também, meus irmãos, em vez da gente colocar os nossos ouvidos para ser sensível às palavras que vêm de Deus, a gente está ouvindo palavras negativas, palavras que não vêm de Deus, palavras de derrota, de desânimo, de murmuração, que essas coisas não façam parte das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento tão especial. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Isso mesmo. E vamos orar juntos. É uma palavra, meus irmãos, que traz um confronto, nos desperta, mas ela é muito importante para a nossa vida. Você não sabe, meus irmãos, o poder que nós temos, tanto de dar a vida, como também de destruir. Que nós devemos vigiar o que iremos falar, se vai produzir frutos, se realmente é algo agradável a Deus. Isso mesmo, não é apenas jogar palavras ao vento, isso mesmo, nem imaginando o que pode causar, isso mesmo. Talvez para você não tenha um poder, mas talvez alguém esteja ouvindo, isso mesmo, e você está prestando a sua boca para o diabo, e outros prestando os ouvidos para ouvir a voz do diabo. Amém? Vamos orar agora,
em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração, meu Deus, agora, neste momento tão especial. Ô Espírito Santo, eu oro, meu Deus, agora, por todos que nos acompanham, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, nos fortalece. Senhor, que possamos crescer, Senhor, na Tua palavra, com santidade, com pureza, reverência. Que o Senhor possa, Senhor, e possamos ser usados para gerar vida, para levar a paz, para levar, Senhor, a alegria, a fé, isso mesmo. Que todo espírito de fofoca, de murmuração, de contenda, todo espírito, Senhor, de discórdia seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra com poder, com providência sobre a Tua igreja, sobre esta casa, esta família, este lar, sobre a vida desta pessoa. Que todo o mal seja repreendido. Meu Deus, eu repreendo agora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, todo o mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo e eu declaro a cura, a saúde, a libertação na vida desta pessoa. Que o Senhor possa conduzir ela em todos os seus caminhos. Que o Senhor possa guiar, guardar ela, livrar ela de todo o mal, dar força, sabedoria, entendimento, guardar os ouvidos e a boca, e que ela seja santa e possa viver uma vida reta diante de Ti. Pai, eu Te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? Estou em oração pela sua vida.